mas quase... Debate Eleições 2. BR Informática. Linscare, UTI móvel e home care, cuidando de você 24 horas por dia. Muito bom dia para você que está acompanhando. Sou Márcia Lasmar, vim diretamente da TV Norte do Amazonas para poder fazer a mediação desse debate tão vice-governador. Eu gostaria muito de agradecer a audiência de todos vocês que estão ligados com a gente aqui pela TV e que vão precisar fazer as atividades transmitindo o debate na íntegra pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook. Você está acompanhando aqui, olha, embaixo aí de casa, os endereços eletrônicos para você poder, inclusive, mandar para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus familiares, para que ninguém perca esse debate que é tão importante para a manutenção da democracia. Esse debate é muito importante para você que está aí do outro lado acompanhando, principalmente para você que é tocantinense, principalmente para você que sabe que aqui no estado do Tocantins, muitos governadores assumem, são eleitos e não terminam os seus mandatos. E, infelizmente, acabam saindo do cargo depois de decisões judiciais, depois de decisões administrativas. É por isso que o Grupo Norte de Comunicação entendeu ser tão importante que a gente também ouvisse. É uma pena que dos 5 candidatos, 3 abandonaram e agradecer quem está candidato a vice-governador Freire Júnior, vice-governador, candidato a vice-governador de Ronaldo Dimas, que está aqui, o candidato Freire Júnior do MDB, muito obrigada. Quero parabenizar e agradecer também a professora Germana, que está aqui do PCdoB, está aqui representando todos os eleitores e candidatos que estão acompanhando a vice-governadora de Paulo Mourão. Quero deixar para vocês aqui claro e dizer para vocês abandonaram, principalmente para você que é eleitor aqui do Tocantins. Como é importante que o candidato a vice esteja aqui falando das ideias, das propostas, dos temas que a gente vai sortear e que vai colocar na mesa aqui. Infelizmente, eles optaram por não vir ao debate, optaram por não falar sobre esses assuntos, optaram por não estar com você, eleitor. A TV Norte do Tocantins, eles estão dizendo não aos eleitores do Tocantins. Então é muito importante que a gente... As cadeiras deles estarão aqui vazias, para que você, eleitor do Tocantins, enxergue o compromisso que todos eles deveriam ter com vocês e não têm. A poltrona do Silvio de Souza, do candidato a vice-governador pelo PSOL, candidato da governadora, da candidata a governo, Carol Chaves, está vazia. Ele não comparece ao debate, não veio ao debate. A cadeira do candidato ao vice-governador, Laurez Moreira, do PDT, que é o candidato a vice-governador, está vazia. Ele abandonou o debate, não quis vir ao debate enquanto candidato a vice-governador. E também a cadeira da candidata a vice-governadora, candidata a vice do candidato também está vazia. Ela resolveu não vir ao debate. Quero agradecer mais uma vez todo mundo. O Grupo Norte de Comunicação está aqui para poder trazer para você as informações, as ideias, as notícias que estão acontecendo nas eleições de 2022. Para que você, no primeiro domingo do mês de outubro, possa escolher com clareza, com informação, com firmeza, quem você quer que gerencie o seu estado, governador e vice, quem você quer no parlamento. Por isso também fizemos, todo o Grupo Norte de Comunicação nos
televisão, de rádio, candidatos ao Senado. Então, muito obrigada mais uma vez, você que está acompanhando aqui os nossos debates, você que está ligado aqui nesse debate a vice-governadora. Continua com a gente, porque nesse momento você vai ter conhecimento de quais são as regras desse primeiro bloco. Primeiro bloco, apresentação candidato. Neste bloco, o candidato terá 1 minuto e 30 segundos para dizer por que ser vice do candidato da chapa. A ordem de quem começa a falar foi sorteada horas antes do debate na presença da assessoria do candidato. Ok, então, só para você, como viu aí nas regras, nós fizemos o sorteio da ordem de fala de todos eles. E pela ordem, pelo sorteio, eu quero chamar o candidato a vice-governador. Se posicione no 30 segundos, o senhor consegue visualizar os nossos cronômetros, estão bem na sua frente, para a sua apresentação. Se apresentar, vai explicar para ele o seu candidato ao governo. 1 minuto e 30, seu tempo começou. Eu quero inicialmente agradecer por essa oportunidade que criar esse debate de vice-governadores. Estou aqui como candidato ele encampa, que ele personaliza, através da sua proposta de governo, que é um governo voltado para uma ação planejada, com a experiência que ele tem como ex-prefeito de Araguaína, como gestor testado e aprovado tanto durante os seus mandatos de prefeito, como na sua longa vida ativa, na sua vida pública. E acredito que esta é a oportunidade que o Tocantins tem de podermos mudar esse estado de caos que nós temos. Um estado em que gestores tampões estão gerindo e do nosso estado. Precisamos mudar esta situação e por isso acredito no debate aberto, transparente e franco, voltado para esclarecer a nossa sociedade, a nossa comunidade. Obrigada, candidato. O senhor finalizou? Muito obrigada. Pela ordem do sorteio, eu quero, por gentileza, 1 minuto e 30 no cronômetro. Eu vou chamar agora a candidata a vice-governadora, a professora Germana, que é candidata, pode se dirigir ao púlpito, por gentileza. Candidata a professora Germana, candidata a vice-governadora de Paulo Mourão. 1 minuto e 30, a senhora pode se apresentar. Olá, sou professora Germana, sou candidata a vice-governadora, junto com Paulo Mourão, no time do Lula. Cearense de nascimento, tocantinense de coração, vim para o Tocantins, assim como esse estado, que é um estado rico, por uma situação extremamente difícil. Na Universidade Federal Tocantins, eu estudo igualitárias, soluções para que a gente possa garantir os direitos das pessoas, como mobilidade, moradia, educação, saúde. Estou me colocando aqui nessa situação extremamente difícil do estado de Tocantins, onde metade da população vive em situação de pobreza, a população passa fome, para que a gente possa, junto com o presidente Lula, trazer esperança para o nosso estado. Acabar com essa história de políticos que não terminam seus mandatos, acabar com essa história de corrupção triste da velha política, dessa política de coronéis, em que os nossos representantes só beneficiam a si mesmo e as suas famílias. Junto com o presidente Lula, eu e Paulo Mourão vamos trazer um Tocantins de esperança e dignidade para o nosso povo. Muito obrigada, professora. Você que está aí do outro lado, muito obrigada por estar acompanhando mais uma vez aqui a TV Norte do Tocantins e vai acompanhar os debates, enfim. O candidato vai perguntar para candidato, que vai replicar, vai fazer comentários aqui pela nossa produção.
está acompanhando o debate pela TV, aqui pela TV Norte do Tocantins, e dizer para você que nós também estamos sendo transmitidos simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. Quem vai precisar sair compromissos diários, não tem motivo para não acompanhar os debates, tá bom? Então você que está aí do outro lado, continua com a gente vai rapidinho ali tomar água, daqui a pouco a gente volta já com os debates. Mas, no intervalo, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, eu tenho um recadinho para você. Aliás, o Matheus tem um recado para você, a gente volta já já. Márcia, o recado é inacreditável. Pessoal, já imaginou que você que tem apenas R$ 2.500 de renda, R$ 2.500, podendo juntar com mais uma pessoa ainda, você consegue comprar seu apartamento ali do lado da UFT, todo financiado pelo programa Casa Verde e Amarela? Quer saber o melhor? Com R$ 1.000 de entrada. E pode melhorar, sabe como? Não tem as parcelas do banco. R$ 700, R$ 700 de aluguel. Você só começa a pagar quando ele estiver pronto para morar. É isso aí, ó, sexta e sábado, lá na loja da Rhodes. Aqui vão lá, vão conhecer o apartamento decorado e vão fazer uma simulação que cabe no seu bolso. R$ 1.000 de entrada e 9 do que o seu aluguel. Vai FGTS. É isso aí, gente. É de não se acreditar. Com R$ 2.500 de renda, juntando com mais uma pessoa da sogra, ter o sonho da casa própria realizado, todo financiado pelo programa Casa Verde e Amarela. Manda uma mensagem 999 é só o teu horário. Ó, eu vou estar aí na sexta-feira e quero fazer a simulação do jeito que o Matheus falou. R$ 1.000 de entrada, as parcelas do banco quando ele estiver pronto para morar. Ainda tem uma condição, se ficar alguma coisa para vocês pagarem ainda, só começa a tá, gente? Sexta e sábado. Apenas sexta e sábado. Agenda, manda uma mensagem no WhatsApp, agenda o teu horário lá e faz sair de lá com a casa própria. Confia, vai lá, faz sua simulação. No mês passado fizemos vender. Não perde tempo, gente. Acredite. Debate Eleições 2022. Oferecimento. BR Informática. Há 12 anos o melhor preço e atendimento. Linscare. UTI móvel e home care. Cuidando de você 24 horas por dia. Estilo. Debate Eleições 2022. Oferecimento. Anos o melhor preço e atendimento. Linscare, UTI móvel e home care, cuidando de você. E TED, renove. Estamos de volta com o debate com os candidatos a vice-governador aqui pela TV Norte do Tocantins. Esse é um dos melhores blocos, né? Aliás, agora todos os blocos serão bem emocionantes, porque os candidatos, um vai perguntar para o outro sobre os temas que a gente vai escolher, que a gente vai sortear. E cada um desses temas. Vamos falar sobre segurança, educação, saúde, emprego e renda e economia. O nosso debate, todo ele na íntegra, simultaneamente também pelas nossas redes sociais. Estamos conectados com o YouTube. Não perca nenhum detalhe e principalmente para que você obtenha todas as informações das propostas do governador. É muito importante que tem toda uma rotina, infelizmente, né, tem todo um histórico de governadores assumidos a partir das eleições e que não terminam os seus mandatos. É por isso que o Grupo Norte de Comunicação assumiu esse compromisso com você, de trazer também aqui a discussão, as propostas e os candidatos. Vez quem está aqui presente, o candidato a vice-governador Freire Júnior, que é candidato do governador Ronaldo Dimas, e a candidata, você está acompanhando aí, e a candidata vice-governadora, professora Germana, que é candidata ao vice-governadora do candidato Paulo Mourão. Lamentar a ausência dos 3 candidatos que simplesmente não compareceram. Trazer clareza, trazer
produção, da equipe que está aqui fazendo com que o debate aconteça, lamentamos por você, eleitor, e pela falta de compromisso desse debate de hoje. São eles: candidato a vice, Silvio de Souza Chaves, que é o candidato da Laures Moreira, a vice de Vanderlei Barbosa, e a professora Líris, candidata a vice-governadora do candidato Irajá, do PSD. Lamentamos muito a ausência deles. Nesse momento, você que está aí do outro lado vai acompanhar quais são as regras desse segundo bloco. Segundo bloco. Tema será... Candidato pergunta para candidato sobre o tema sorteado pelo mediador. O candidato sorteado escolhe 30 segundos para a pergunta. 1 minuto para a réplica do comentário. O candidato pergunta e responde uma única vez durante a rodada. A ordem de quem começa a perguntar foi sorteada da assessoria do candidato. E aí você que está aí do outro lado vai acompanhar agora que eu vou colocar todos os 5 temas que foram previstos junto com a assessoria. Emprego e renda, vai aqui para dentro da urna. Saúde. Educação. Temos também segurança pública. E por último, economia. A ordem dos candidatos, como você viu, foi sorteada antes da gente começar o debate. Nesse momento eu vou escolher o tema dessa primeira fase, dessa primeira... Vamos falar sobre educação. Sobre educação. E de acordo com a ordem de resposta, quem começa esse bloco, eu quero pedir que, por gentileza, os dois vão ao púlpito. Professora Germana, a senhora pode ir, por favor, ao púlpito. E o candidato Freire Júnior, por favor. Como você acompanhou na perguntar sobre educação, 30 segundos. Cronômetro na tela. Okay. Bem, candidato, o estado de Tocantins, hoje, sofre com, principalmente em função da pandemia, a gente tem uma evasão escolar muito grande. A gente tem um índice de educação no estado que é menor do que a média nacional. Quais são as propostas de vocês para resolver os problemas da educação do estado de Tocantins? Bem, professora Germana. Candidato, por favor, cronômetro de 1 minuto e 30 para a resposta do candidato Freire. Só um minuto, candidato. Ok, candidato. Professora Germana, a senhora é da área. A senhora conhece como pouco na educação. Uma situação lamentável. É um crime de lesa pátria o que se faz na educação com o atual governo e alguns governos passados. É preciso mudar essa situação. Isso vem de uma série de desmandos. Nós temos uma secretaria de educação, começou um ex-prefeito de uma cidade pequena do interior que não tem nenhum conhecimento de matérias, criando política, um concurso público neste estado desde 2009 para poder de novas vagas de professores e de profissionais da área de saúde, da área de educação. É preciso um planejamento público anualmente e qualificar os nossos profissionais de educação. Esses índices baixos ou altos de evasão em função dos desestímulos aos alunos e pais dos alunos pela péssima qualidade que nossas crianças têm na educação. Candidata, a senhora vai ter 1 minuto para fazer o comentário.
Bem, Freire, a todos que estão nos assistindo, a situação da evasão escolar acontece principalmente por causa da situação de pobreza do povo tocantinense. Hoje, metade da população vive em situação de pobreza, extrema pobreza, 70% insegurança alimentar, e eu quero repetir isso porque os nossos jovens estão indo trabalhar e não vão para a escola. Nós vamos criar para poder manter esses alunos na escola, nós vamos criar uma bolsa permanência desses alunos para poder garantir que eles estudem, que eles sejam qualificados, valorizar os professores, acabar com essa história de política, de indicação de qualificado, ele precisa ser gestor, ele precisa ter uma boa relação com a comunidade, os alunos valorizados. Desnutrida, ela não... Tocantins. Fizemos isso em Palmas e vamos fazer no Tocantins. Ok. Eu só gostaria de lembrar aos candidatos que quando zerar... Bom, mas não tem problema. 1 minuto, o senhor pode falar. Bem, essa realidade que a professora Germana coloca é também em função das unidades físicas das nossas escolas. Nós temos escolas que as crianças não aguentam ficar dentro da sala de aula, ou os alunos, né, em função até do calor. Nossa proposta, além de fazer os concursos públicos, fazer a qualificação para os profissionais da área da educação, de colocar em todas as escolas do Estado as salas das escolas. Com isso. E fazer as parcerias com a Federação da Indústria, com a Federação do Comércio, para poder profissionalizar o estudo. Ok, obrigada, candidatos. Permaneçam, por favor, no púlpito. Eu vou sortear agora o segundo tema. Assim, a produção está me dizendo que o senhor vai fazer a pergunta também sobre educação. Ok, verdade. Vamos lá. O senhor vai agora ter 30 segundos para fazer a pergunta sobre educação para a professora Germana. Veja, mudaram as regras por conta da ausência dos outros candidatos. Exato. Mas, olha, posso fazer? Pode, o cronômetro está na tela. Bem, professora Germana, era mais questão da educação. A senhora fala sobre a necessidade de alimentação, da carência de nossos alunos. E dentro desse estudo, qual é a proposta do governo Paulo Mourão, se eventualmente eleito, para sanear, melhorar a questão do concurso público, da qualificação dos profissionais de saúde? Educação. Resposta. Só um minuto. Ok. Muito bem. Bem, nós temos um compromisso com a classe da educação, nós temos um compromisso de fazer concurso público, porque o Tocantins precisa. Hoje, a grande maioria dos servidores são contratados, A gente precisa garantir formação permanente, valorizando os nossos professores, né, valorizando os alunos, garantindo a estrutura das escolas, como aqui a gente fez, eu ajudei a fazer o projeto da Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, Fidêncio Bogo, que é uma escola agroecológica. Da mesma forma, nós vamos fazer no Tocantins, garantir escolas bem estruturadas, garantir hortas nas escolas, aproveitamento da energia solar, né, as escolas equipadas, modernizadas, com ar-condicionado. O que a gente vive no estado do Tocantins, infelizmente, é um verdadeiro descaso. A gente precisa de um ambiente onde os alunos possam aprender, a gente precisa valorizar os professores, garantir os concursos públicos, garantir a capacitação para os gestores, para que eles qualidade dos alunos. Então, formação, né, valorização dos professores, valorização dos alunos, hortas, uma alimentação. Ok, obrigada, candidato. 1 minuto para o comentário do candidato Freire. Vejam vocês, temos propostas muito similares. O que falta nesse debate são os candidatos a vice fujão
principalmente o fujão do vice do atual mandante, para explicar por que até hoje não fez um concurso público. Tem 10 meses que assumiu o governo, um concurso público. Isso é que tem que estar aqui para explicar, justificar. Os professores, a situação da educação está desse jeito porque não tem responsabilidade, não tem o menor compromisso com a educação deste Estado. E nós vamos fazer tema educacional no Estado do Tocantins. Ok. 1 minuto para a réplica do comentário, candidata. Candidato, nós né, os contratos, existem muitas situações de denúncias, inclusive de transporte escolar, de denúncias, de desvio de recursos da educação. Eu e Paulo Mourão, junto com o presidente Lula, o presidente que mais investiu em educação, o presidente que mais investiu na construção de IFs, né, de institutos federais, nós vamos investir em educação tecnológica, garantindo a formação do mercado de trabalho, potencializando e aproveitando o potencial de cada um. É dessa forma que nós vamos fazer, né? Infelizmente, os outros candidatos não estão aqui para poder responder, inclusive, uma série de denúncias de desvio, mas nós vamos fazer com seriedade e ética, como Paulo Mourão tem e o compromisso. Muito obrigada aos candidatos que estão aqui para debater. Os dois vão continuar aí, porque agora a gente vai começar a segunda parte desse bloco. Como a gente precisou mudar as regras para que todos falassem sobre todos os assuntos, quero agradecer a presença de vocês dois e, como vocês perceberam, o assunto escolhido vai nos dois do comentário, o senhor também. Próximo assunto a ser discutido é emprego e renda. Ok? E nós sorteamos, para abrir o bloco sobre emprego e renda, essa segunda fase do bloco, o candidato Freire Júnior. Por gentileza, cronômetro tem 30 segundos para fazer uma pergunta para a candidata sobre emprego e renda. Bem, professora Germana, Paulo Mourão é um dos parlamentares mais atuantes que nós já tivemos, foi um excelente prefeito de Porto Nacional. E ele teve sempre uma bagagem muito conhecida e muito reconhecida no Estado todo para discutir essa questão. Qual é a proposta do governo de emprego e renda? Ok, candidata. Para que a gente possa alavancar a economia, né, a primeira questão é a geração. Nós temos um potencial agrícola muito forte, precisamos valorizar a agricultura familiar, indústria, de investir em mas também para o agronegócio é uma das propostas. A questão da indústria da construção civil. A indústria é o que mais move a economia e a geração de emprego. Nós passamos por um processo de desindustrialização do país. A gente precisa garantir, né, incentivos para a implantação de indústrias no nosso Tocantins, para que são produzidos aqui, eles possam servir ao nosso povo. A gente, junto com o presidente Lula, com o PAC, por exemplo, né, o Programa de Aceleração de Crescimento, nós vamos implantar obras estruturantes no nosso Estado, que são necessárias, implantação de programa de moradia para resolver o nosso problema do déficit habitacional de aproximadamente 90 mil famílias. E assim nós vamos mover a economia, vamos gerar emprego, gerar renda e garantir a dignidade para o nosso povo. Muito emprego. Comentário do candidato Freire. Ok. Como poder público, é apenas do desenvolvimento. E, por isso, precisamos estimular a vinda de empresas que existe em
gerar novas alternativas de trabalho e renda, e através fortalecendo as empresas que aqui estão, fortalecendo os micro e pequenos, até mesmo subsidiando de financiamentos e empréstimos e maneiras de poder carregar aqui localizadas. Assim, nós vamos fazer. Ok. Pode falar. Muito bem, candidato. Acredito de gerar emprego, né? Nós temos um desemprego extremamente alto, a população passando fome, como eu já coloquei. Tem que garantir está no nosso plano de governo, né? A redução dos impostos. Nós temos impostos muito mais altos do que a maior parte dos estados do Brasil. E, por isso, nós precisamos reduzir a carga tributária. Também é uma proposta que está no nosso plano de governo. Mas precisamos garantir também a industrialização. Um estado que simplesmente produz e não gera, a partir desse um produto agregado, para poder, né, garantir aí a economia girando. Então, nós vamos investir na industrialização, reduzir os impostos, incentivar a criação de empresas, novos negócios e valorizar o microempreendedor. Agora, a candidata professora Germana vai fazer pergunta para o candidato no novo ciclo sobre emprego e renda. 30 segundos, candidata. Tá. Candidato, a nossa tem hoje 70% da população em insegurança alimentar, né? Metade da população, pobreza e extrema de vocês para poder garantir essa geração de emprego e, assim, a gente resolver esse problema da fome. 1 minuto e 30 para o candidato. E os telespectadores. É uma proposta do nosso plano de governo. Criar um cartão de auxílio para as famílias que estão numa situação de muita dificuldade alimentar. Esse valor será de R$ 300. Cadastradas as famílias, esse recurso será de mercados, né, daquela localidade, né, de forma tal que isso venha a complementar o que a fragilidade, possam complementar e aumentar a sua renda. Essa é uma questão emergencial, de pronto, para poder aliviar essa situação. Além disso, nós temos que gerar segurança institucional para poder as empresas que vierem poderem investir no nosso Estado, criando novas formas de emprego e renda. Essa é basicamente a nossa ideia a respeito do assunto. 1 minuto para a candidata. Na nossa proposta, o governo, a gente tem, assim que a gente assumir o governo, nós emergencial de combate à o programa de transferência de renda, garantindo renda para a população, para poder girar a economia, comprar, né, gerar o consumo. Para além disso, nós temos também previsto no nosso plano a alimentação escolar, mesmo em dias não letivos, para garantir que os nossos jovens não passem fome. O investimento em ciência e tecnologia, desde a escola, a educação, para que a gente possa fomentar a inovação e fazer com que o nosso Estado cresça, né? Inove, tenha ciência, tecnologia, e, a partir disso, a gente tenha ideias que gerem emprego, renda, fomentando desde a educação, desde criança até o jovem. Só tem 1 minuto para a réplica. Bem, vejam vocês. As propostas são novamente, muito similares.
buscam o mesmo objetivo. E volto a insistir que estamos nessa situação de caos, nessa situação de fome, de calamidade, de uma parcela significativa da nossa população. Quem tinha que estar aqui explicando por que chegou a essa o atual governo faz e não faz, é o candidato do governante tampão do governo, coragem de poder trazer, chegar nesse estado. Por que não procurou fazer alguma coisa pelo amor de Deus? É o povo morrendo nas filas do hospital, morrendo de fome, e não se vê uma ação do governo. Ok, muito obrigada, candidato. Muito obrigada, candidata. Agora vocês podem sentar. Estamos encerrando esse segundo bloco. Vocês podem voltar aos seus assentos. Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. Quero agradecer mais uma vez aos candidatos que vieram para o debate, parabenizá-los por trazer as propostas e as informações que os devem obter para escolher com consciência e clareza em quem eles vão votar para governador e a gente aqui pela TV Norte, debate, também pelo YouTube, também pelo Facebook, para ninguém perder problema. Manda para todo mundo um convite para assistir também, porque você merece as informações também dos vice-governadores. Afinal de contas, nós estamos em um estado que quanto mais em fazer com que o governador assuma por meio de voto e, infelizmente, ele acaba deixando o cargo. E o vice, na maioria das vezes, assume. Por isso, nosso compromisso do Grupo Norte de Comunicação em trazer para você também, em levar para você também as informações dos vice-governadores. E esse comportamento do Grupo Norte se repetiu em todos os estados. No Amazonas também fizemos assim em Rio Branco. Então, você que está aí do outro lado no Acre, então você que está aí do outro lado, fique sabendo. Esse é o compromisso do Grupo Norte de Comunicação, em levar para você as informações, as propostas, as ideias, não só do candidato Maro, bem, oportunizando para você um espaço democrático para que o vice, que vai estar lá de mãos dadas com o governador, também fale, também traga informação para que você saiba em quem você está votando. Vai votar. Então você tem que ter consciência que esse pacote é você que está escolhendo, tá bom? A gente vai para o intervalo rapidinho. Os debates com já já. Debate Eleições 2022. Oferecimento BR Informática. Há 12 anos o melhor preço e atendimento. Linscare, UTI móvel e home care. Cuidando de você 24 horas. Seu estilo. O debate Oferecimento BR Informática. Há 12 anos o melhor preço e atendimento. Linscare. Você 24 horas. Seu estilo. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso debate com os candidatos a vice-governador aqui do estado do Tocantins. Quero agradecer mais uma vez a vinda da candidata a vice, professora Germana, do PCdoB, que é candidata a vice do Paulo Mourão, que está aqui presente. Quero agradecer mais uma vez o senhor PCdoB, candidato a vice de Ronaldo Dimas, que marcaram um compromisso com os eleitores do Tocantins e vieram assumir o compromisso e disseram e cumpriram a palavra de vocês. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. E quero, mais uma vez, dizer para você, eleitor, dos candidatos faltosos, os candidatos a vice que não vieram, dos 5 candidatos que convidamos, 3 não compareceram. São eles: o candidato a vice Silvio de Souza, do PSOL, candidato a vice da governadora Carol Chaves, o candidato a vice Laurez Moreira, candidato a vice do candidato Vanderlei Barbosa, e a candidata a vice professora Líris, do PSD, candidata a vice do candidato Irajá. Quando você vota no estado, você escolhe o governador
E, por isso, o Grupo Norte de Comunicação assumiu esse compromisso de dizer para você, olha, eleitor, você não vai... Então, é importante que você que está aí do outro lado, a fala dos vice-governadores. Por isso, nós fizemos, o Grupo Norte de Comunicação, nós fizemos debates com os candidatos a vice em todos os estados. Estão aqui os 2 que vieram e estão vazias as cadeiras dos faltosos, daqueles que assumiram compromisso e não compareceram, abandonaram o debate a candidato a vice aqui do estado do Tocantins. É uma pena, mais uma vez, nós lamentamos pelo eleitor. Quando a gente fala de um convidado para um programa de TV, seja ele da nossa programação, do programa, ele vem para o telespectador, ele vem esclarecer, trazer informações para o telespectador. E quando a gente todos os programas que a gente eleitores, nós não falamos só com os telespectadores, são eleitores que estão aí do outro lado. É uma pena que muitos candidatos com oportunidade para falar para vocês e levar para vocês ideias e projetos abram mão dessa oportunidade. Vocês ficam sem as informações desses candidatos. Vamos saber quais são as regras. É o mesmo, mas a gente não traz as regras, né? Ok, a gente vai continuar sorteando os outros 3 temas, 5 no total, e agora a gente vai sortear o próximo tema. Eu vou pedir logo então, para a gente agilizar, que a professora, que a candidata, a professora Germana, dirija-se ao púlpito. E vamos escolher os outros temas, tá? Nesse terceiro bloco, nós também fizemos sorteios. Temos sorteios para ver quem começa. Vamos falar sobre economia. É o primeiro tema desse terceiro bloco. Da economia, primeiro tema desse terceiro bloco, quem vai começar fazendo as perguntas é a professora Germana. Vamos colocar o cronômetro, a senhora tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Candidato, nós vivemos em um estado que a economia é baseada principalmente no agronegócio, né? Um estado agroexportador. E as políticas são voltadas para essa exportação. Soja, né? Que não... Ao mesmo tempo, um alimento. Ao mesmo tempo que a gente tem uma... A nossa população está passando fome. 1 minuto e 30, candidato. Vejam, a questão vai na sequência do último tema que nós abordamos aqui, a questão da geração de emprego e renda. A economia está muito ligada a isto. Volto a afirmar, o Estado é o indutor desse crescimento e dessa economia, ainda muito dependente do poder público. A forma de quebrar esse laço, essa vinculação, é de maneira tal que nós possamos vincular os segmentos produtivos. O agronegócio é o maior negócio, tem as suas características, o pequeno e o micro. Isso nós faremos através do fortalecimento de ações voltadas para a construção civil, que é, hoje, no CAGED, é o maior crescimento das carteiras assinadas, com trabalho com carteiras assinadas. E fazer esse crescimento de forma tal que nossa economia tenha sustentabilidade, de uma forma sustentável, sem agredir o meio ambiente, rios e das nossas matas, e fazer estímulo ao turismo. Obrigada. 1 minuto para a senhora. 1 minuto para a candidata, ok. Candidato, é interessante essa questão do agronegócio, né? Porque, sem dúvida, ele precisa ser fomentado e a gente compreende isso de forma sustentável, né? De todo modo, a gente precisa trabalhar a industrialização. E é o agricultor familiar quem coloca comida na mesa de 70% dos brasileiros. Então, a gente precisa garantir assistência técnica, né, para que a gente possa mover quem
de fato, põe comida na... É interessante a habilidade da proteção. Vocês estão apoiando a presidência da República, que é o Bolsonaro, é um candidato que vem totalmente contra recursos naturais, inclusive incentiva grilagem, incentiva, né, incentiva a degradação ambiental. Então, ok. 1 minuto para a réplica do comentário da candidata. Ok. Mais interessante é a senhora falar de um candidato a presidente da República, que nós apoiamos, quando a senhora apoia o governo mais corrupto que houve na história desse país. Mas é assim. Não devo tratar disso aqui. Essa é uma... Nós aqui temos que focar na realidade, nas dificuldades que nós temos no nosso Estado. E quem deve... O João, que não veio. Veio para explicar como é que o seu governador tampão não age, não tem uma política para fazer a economia do Estado girar, crescer, desenvolver, trabalho, emprego. Não. Quem não tem o que falar, como de fato não tem. Ok. Agora o senhor vai fazer perguntas sobre economia. O senhor tem 30 segundos. Isso que as questões maiores do nosso Estado devemos tratá-la nesse debate. E a questão da geração de emprego e renda, a questão de sustentabilidade, meio ambiente, todas isso são ações que o governo do Estado é que deve tratar. Nesse sentido, quais são as propostas que o seu governo tem? a economia é um dos eixos... Candidato. Agora, 1h30. É um dos eixos estruturantes do nosso plano de governo, né? Um Estado tão rico, tanto da criatividade do nosso povo, a economia, vamos valorizar, gerar emprego, renda, garantir a economia girando. Este é o foco do nosso governo. A gente só vai conseguir estruturar o nosso Tocantins quando a gente investir na industrialização do nosso Estado, na modernização, né, em uma gestão moderna, eficiente, porque isso é papel do Estado. O papel do Estado é garantir os incentivos para que a economia funcione, garantir apoio para os pequenos negócios, garantir apoio para a inovação, ciência, tecnologia, né? Nós temos um potencial turístico imenso e nós precisamos investir nisso, junto e com a participação do nosso povo, diferente desse governo anterior. Nós vamos discutir, né, mas mesmo que tem um potencial turístico imenso, Serras Gerais, todo esse potencial turístico ele precisa ser bem aproveitado, mas garantindo a valorização do nosso povo tocantinense, da cultura tocantinense e também dessa economia, né, criativa que a gente pode incluir. Nosso povo é aquilo que nós temos de maior valor. 1 minuto para o candidato fazer o comentário. O que, candidato? Professora Germana. Muito bem focadas. Gosto de ouvir a sua verve, gosto de ver a sua... defender a proposta do seu governo. Mas sinto que ainda precisa que nós possamos precisa dos eleitores, dos que nós... para que a... é triste, é doída, e deveríamos ter aqui a presença do candidato para defender que é o seu candidato a governador, que não foi eleito, ele está aí com... Bom, acabou. Ok. Só vai voltar de novo a falar. Tem 1 minuto para a réplica do comentário que
Eu acredito, muito. Os candidatos não estão aqui para debater, né? Como você disse, candidatos fujões, né? Fujão, e os demais candidatos também, para explicar essa situação, né? Que eu costumo falar que é uma pouca vergonha que a gente vive no Estado. Né? A gente tem candidatos e políticos que estão há muito tempo aí beneficiando a si próprios e as suas famílias. A gente precisa mudar. Se a gente tivesse um Estado sério, com políticas sérias e éticas e compromisso com o nosso povo, a economia seria o centro dessa política de governo. E é assim que nós vamos fazer, junto com o paz de garantir a dignidade para o nosso povo, pensando nas políticas sociais, né? Diferente do presidente do mesmo partido, o povo trabalhador. Ok. Acabou a rodada, a gente vai agora para a segunda fase. Ok. Atenção, candidatos. Vamos falar sobre saúde. Agora o tema é saúde. Já abre essa segunda fase a professora Germana, que pergunta para o candidato Freire. Cronômetro, pergunte sobre saúde, por favor. Temos uma situação na saúde do Tocantins em que, com uma fila, né, gigantesca de pessoas esperando cirurgia, a gente tem. Essa semana eu estava na reunião de um morador que espera há 6 anos uma cirurgia ortopédica. E assim isso se multiplica. Como vocês pensam em resolver esse caos que existe na saúde, inclusive com denúncias de desvio de recursos? E agora, 1 minuto e 30, o senhor tem para poder falar sobre saúde. Pode responder. Professora Germana, veja a senhora e vejam os senhores. A questão da saúde é uma catástrofe que está acontecendo no nosso Estado. É uma tragédia humana, sem capaz de ter uma dimensão dessa realidade. Planejamento, por falta de compromisso desse governo com as necessidades da população, notadamente a população serviços de saúde pública do nosso Estado. Então, é preciso, para isso, planejamento de curto, através de concursos públicos, para poder suprir a necessidade de recursos humanos nos hospitais, desde os hospitais regionais aos hospitais mais importantes, como Gurupi, como Palmas, no HGP, o Hospital Regional de Araguaína. E preciso também que o Estado, as unidades de saúde, é preciso que o Estado, e nossa proposta vai nesse sentido, ajude os hospitais municipais. Ok. Agora a senhora tem 1 minuto para fazer o seu comentário. Muito bem. A questão da saúde é lamentável. É lamentável que a gente esteja estando em rede nacional, sendo investigado por desvio de 46 milhões na saúde pública, enquanto o nosso povo tocantinense estava morrendo em função da pandemia. A pandemia acentuou os problemas emergencial, de combate ao atraso, à miséria. Nós vamos fazer um mutirão, né, em parceria com médicos para zerar dos especialistas, dos médicos especialistas. É criar um hospital específico para demanda. Hoje, nós temos mais de 1.000 pessoas esperando na fila dos prazos que precisam ser finalizadas. A réplica do comentário da candidata, por favor. Ok? Vejam a situação que nós estamos debatendo. Em vez de estarmos avaliando o que está sendo feito, nós no Estado. A Polícia Rodoviária, a Polícia Federal
já fez 7 operações aqui no Estado nos últimos 10 meses, inclusive uma atual. Já foi afastado secretário de filho do governador, já foi policial, servidores públicos envolvidos em denúncias de corrupção. E o candidato Laurez Moreira, o Fujão, não vem aqui debater e mostrar o que está sendo planejado para o próximo governo, se não está sendo feito nada. Estão só se locupletando da coisa pública. Agora a gente vai começar mais um... O Freire vai perguntar para... Professora Germana, a questão da saúde, a senhora colocou algumas providências que o seu plano de governo coloca. Nós estamos com uma questão dos hospitais que não estão acabados, são obras inacabadas. Quase 130 milhões de reais de obras não acabadas, largadas. Como é que pretende resolver isso? Candidata, a senhora vai ter 1 minuto e 30, pode falar. Esse problema das obras paralisadas, em sua maioria, estão paralisadas por denúncias de corrupção, né, por uma série de problemas e embrólios. Essa é uma questão que nós precisamos resolver com competência, seriedade e ética com quem tem de Estado, a sério, garantir concurso público, porque a saúde não é indicação política. A nossa saúde não está sendo há muitos anos. Saúde, a valorização do plano de cargos e carreira, os nossos enfermeiros que estavam para valorizar os nossos profissionais. A gente precisa garantir concurso público com gente que, de fato, tenha capacidade para lidar com a situação da saúde, né? Gestores capacitados, qualificados, finalizar essas obras. Eu sou arquiteta e urbanista, professora de arquitetura. Nós vamos, né, finalizar todas essas obras com transparência, com ética, com trabalho, garantindo o melhor para o nosso povo tocantinense, né? E hospitais que tenham, de fato, garantam a qualidade na saúde, para além do investimento, né, em pesquisa, em ciência, que a gente precisa ter também na nossa saúde. A gente vai... Ok, candidata. Agora, candidato Freire, o senhor tem 1 minuto. Como é que estamos aqui? Professora, o meu candidato é engenheiro e foi um belo e excelente trabalho que fez em Araguaína como gestor daquela cidade. Fez obras que marcaram e deixaram marcada a cidade pela sua importância, pela sua grandiosidade e pela rapidez e eficiência, e todas essas obras voltadas para atender às necessidades da população, notadamente na área da saúde, na saúde infantil, na saúde da mulher. Nessa precisa ser mostrada. Precisa a sociedade ter, pode fazer mais e sabe fazer mais. Isso é Ronaldo Dimas, nosso governador 22. Professora Germana, a senhora vai ter 1 minuto para fazer a réplica ao comentário do candidato Freire. Muito bem. É importante a gente colocar Paulo Mourão foi, enquanto deputado federal, foi ele quem destinou o recurso para a construção do HGP, assim como várias outras políticas e obras, né? O FT e FTO, foi ele quem propôs, a Embrapa. Como gestor em Porto Nacional, ele foi um excelente gestor e até hoje é lembrado por isso. E é interessante que a maioria, e aí eu volto ao governo federal para falar sobre o governo federal, porque a maioria das obras que foram realizadas no governo do PT, no governo do presidente Lula, com recursos federais. Então, a gente precisa ter esse alinhamento. Este presidente, que é o presidente do partido do Dimas, ele não investe em obras sociais, né? Muito pelo contrário,
o recurso da saúde está congelado, os professores congelados, ataca a ciência, né? Ataca os profissionais da saúde, e realmente eu... Ok, candidata. Vamos lá, a gente vai fazer o sorteio do terceiro tema, mas eu vou liberar vocês para beberem água rapidamente enquanto eu faço o sorteio. A candidata e o senhor também pode beber água rapidinho ali, porque a gente mudou aqui o nosso... Vocês teriam tempo de ficar sentados. Como vocês não estão conseguindo, não tem problema, todo mundo bebe água, senta um pouquinho, mas vai já voltar para o púlpito, tá? Mais uma vez, muito obrigada. Os dois que estão aqui discutindo ideias, falando sobre temas. Já pode levantar, candidata. É só para beber água. Candidata também. Vamos falar agora sobre segurança. O último tema foi o tema que nós não falamos ainda, tá? Lembrando que, mais uma vez, essa aqui é a terceira fase desse terceiro bloco. Vamos fazer os 2 ciclos de perguntas, como nós fizemos nos outros blocos, ok? Todo mundo hidratado? Cedo, quem começa? Professora Germana, tempo na tela. Ótimo. Candidato, passa a... O feminicídio, no último ano, dobrou, mais do que dobrou, aumentou 144%. Quais são as propostas de vocês para combater a violência contra a mulher, né, e essa... temos hoje no Tocantins? A professora Germana, a nossa candidata a vice do Paulo Mourão, no bloco passado, ela Bolsonaro. Ela defende o governo mais corrupto que teve na história essa questão, para ser debatida aqui, é a questão do Tocantins. É isso que precisa. Nós temos públicos e formá-los, equipá-los. Existem hoje a falta de mais de no Estado, todas elas deterioradas, faltando equipamentos, faltando instalação. Temos uma situação em que mais dos 70 municípios do Estado, mais de metade dos municípios não tem um policial, não tem um soldado para defender a mãe de família, para defender o pai de família. As mulheres que assustador nos índices de feminicídio, as crianças, toda essa situação pelo caos do Estado do Tocantins. Nós vamos falar na réplica das propostas. Candidata, professora. O candidato federal, presidente Lula, porque ele investiu, de fato, nas políticas sociais. E esse presidente que está aí não tem como. Então, para resolver, né, para a gente construir, para fazer as políticas públicas, a gente precisa de apoio do governo federal. E a gente tem que ter um governo sério e ético, e não um governo que ataca as mulheres, né, que, inclusive, incentiva da paz. Segurança pública, nós vamos unificar, né, ter integração entre a polícia, ação do sistema de polícia, voltados para atender as delegacias especializadas das mulheres nos territórios, ampliando a Patrulha Maria da Penha, para que a gente possa garantir a segurança das nossas mulheres, e de aplicativos, onde a gente possa fazer a denúncia de forma rápida, eficiente e moderna, para que a gente possa... Ok, candidata. 1 minuto para a réplica do candidato Freire. Tempo na tela. Eu acho estranho. O PT quebrou a Petrobras, quebrou as estatais, quebrou, instalou o mensalão e tudo em defender que Lula, ou que o governo do PT trouxe as benfeitorias para o Estado. Mas deixa isso, volta a... Esse não é o assunto. O que é que nós podemos fazer
Não só essas questões do governo federal. O que é que nós podemos fazer? Aqui nós vamos estabelecer os policiais civis e formar os nossos policiais permanentemente. E é dessa forma que nós vamos fortalecer a polícia. Agora a gente segue com mais um ciclo de perguntas. Segurança. O senhor vai fazer uma pergunta para a candidata professora Germana sobre segurança. 30 segundos, tempo na tela. Qual é a proposta para dar-se prática e objetivamente? A proposta para suprimir ou atender essa demanda de 3.000 policiais que faltam tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Sua resposta, professora Germana. Candidato, ainda voltando, o candidato do partido do Dimas que tem que explicar uma série de coisas, como orçamento secreto, né, como a lei que em anos protege a família dele de denúncias, ou o recurso, de onde veio o recurso que coisa. Agora, o nosso candidato a presidente, que investe, que fez a melhor política de nosso povo, que inclusive ele hoje foi inocentado, né? Compreende-se, todo mundo sabe que houve uma questão da segurança. Nós vamos sim ter concurso público para a segurança para resolver o problema faltando, com integração, integrando a Polícia Civil e a Polícia Militar, né, tendo um trabalho de patrulhamento sempre voltado também para a prevenção. A gente investe em inteligência e modernização para que a gente possa prevenir os crimes que ele possa acontecer. A nossa política é a política da paz, da esperança, do Brasil da esperança, do Tocantins da esperança, para garantir a segurança das mulheres, das crianças, que vem sendo... Ok, candidata. 1 minuto para o comentário do candidato Freire. Veja, eu não aguento a provocação, vou responder. A questão do orçamento secreto que ela fala foi aprovado pelo Congresso Nacional. O presidente vetou, o Jair Messias Bolsonaro vetou o Congresso, com o apoio da bancada do PT, do partido dela, aprovou o orçamento secreto. E, por outro lado, Lula não foi inocentado de nada. Ele foi julgado e condenado por 4 vezes, por mais de 100 juízes. Um ministro dispensa o processo. Ele continua culpado e condenado. Não foi inocentado. Para o debate com os candidatos. Nós queríamos era a presença do candidato Fujão, que não veio para falar como vai se resolver a questão da segurança. Agora, a candidata professora Germana, encerrando esse tema sobre segurança, a senhora tem 1 minuto para a réplica do comentário do candidato Freire. Candidato, o povo tão sofrido sabe o que foi a política do governo Lula. E o povo não acredita, né, em processo que foi... não fosse presidente da República, porque essa é a verdade, né? Um juiz que fez para poder, né, combater o nosso presidente Lula de crimes que ele não cometeu sem nenhum tipo de prova. Por isso que o processo não existe e que ele não foi condenado, porque se ele fosse condenado, eu quero reafirmar isso, reafirmar o nosso compromisso com o povo tocantinense, com as políticas. Podem pesquisar, professora Germana, não tem nada contra nós e não tem... Ok, candidata. Encerramos o terceiro bloco, muito obrigada. Podem sentar agora, descansar, a gente vai repor as águas de vocês, vamos para o intervalo e daqui a pouco, com licença, assessor, nós estamos no ar ainda.
Por favor. Ok. Sente, por gentileza, o senhor ainda está na frente da câmera. Muito obrigada. No próximo bloco, tema de continuar acompanhando o debate, principalmente porque estamos fazendo a transmissão simultaneamente. Mandar para a família, para os amigos. Quarto bloco vai trazer tema livre, com pergunta, resposta, debate, porque é assim que é feita a democracia, com muita educação, com muita gentileza, mas trazendo para você a realidade e colocando tudo na mesa. Obrigada mais uma vez aos candidatos a vice que compareceram ao debate de hoje, mais uma vez pelos eleitores do Tocantins, lamentamos os ausentes. A gente vai para o intervalo, volta já já. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Debate eleição. BR Informática. Há 12 anos. UTI móvel e home care. Cuidando de você. E TED. Renove. Em Palmas, com a maior experiência no mercado de assistência domiciliar. Remoção terrestre. Debate Eleições 2022. Oferecimento. BR Informática. Há 12 anos o melhor preço e atendimento. Liscare. UTI móvel e home care. Cuidando de você 24 horas por dia. Taylor e Ted. Renove seu estilo. E estamos de volta com o nosso debate com os candidatos a vice-governador aqui na TV Norte do Tocantins. Mais uma vez eu preciso aqui trazer esse prestígio aos dois candidatos que aqui estão. A candidata a vice-governadora, professora e o candidato a vice-governador Freire Júnior, candidato do candidato ao governo, dizer e lamentar que, apesar de convidados para prestigiar o debate, para discutir ideias, para estar aqui, resolveram. Silvio de Souza, do PSOL, que está nas imagens, a cadeira dele está aqui vazia, porque esse foi o compromisso da candidata Chaves. Também está ausente o candidato a vice, Laurez Moreira, candidato a vice de Vanderlei Barbosa, Laurez Moreira do PDT, cadeira dele também está aqui vazia. E também está ausente a candidata a vice, professora Líris, candidata do PDT. Muito obrigada. Que está aqui, o intérprete Jacó Augusto, obrigada, viu? Muito obrigada. Para você que está aí do outro lado, acessibilidade. E o que eles estão falando aqui, todos os dois candidatos que estão presentes. Vamos às regras desse quarto bloco. Quarto bloco, tema livre. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. Os candidatos terão 30 segundos para pergunta, 1 minuto e 30 para a resposta, 1 minuto para comentário, 1 minuto para réplica do comentário. O candidato pergunta e responde uma única vez durante a rodada. A ordem de quem começa a perguntar foi sorteada horas antes do debate na presença da assessoria do candidato. Mais uma vez. Por favor, candidato Freire, por gentileza, candidata professora Germana. E nesse momento eu coloquei as águas de você do bebê e ficar com a garganta. Vai ser livre, como vocês acompanharam nas regras, e de acordo com o sorteio mais cedo, né, com a assessoria, quem abre esse bloco é a professora Germana, que é vice do Paulo Mourão, candidata a vice do Paulo Mourão. 30 segundos para a senhora fazer perguntas sobre qualquer assunto. Muito bem. Candidato, sabe, nós temos uma situação no estado de Tocantins em que há 16 anos os governadores não terminam seus mandatos. Né? Eu queria... E o fujão, como você coloca, eles terminarão o seu... O que você acha?
Só um minuto, por gentileza. Desculpe, candidato, o senhor precisa só esperar o tempo. 1 minuto e 30. Agora pode falar. Professora Germana, tenho para mim que os dois têm um conluio, tem um acordo de gaveta entre eles. O Laurez era candidato a governador. Inclusive, havia me convidado para filiar ao partido dele e disputar com ele a eleição. De uma hora para outra, virou vice do Tampão. Tem um acordo entre eles, calado, debaixo do tapete, na calada da noite, para que renuncia para ele assumir. E eu vou dizer mais. Se eleitos fossem, fazendo pelo abuso do poder econômico, pela maneira como estão fazendo a campanha política, com mais de 10 mil servidores contratados no Estado inteiro, comprometendo a receita do orçamento público, serão cassados. Uma ação contra o atual governo pedindo a cassação dele. E 1 minuto, tempo. Muito bem, candidato. De fato, nós vivemos uma verdadeira vergonha no nosso Estado, com situações de corrupção, abuso de poder, com governadores que não terminam seu mandato. O setor tocantinense precisa investigar, saber quem são os candidatos, se existem propostas, se existem processos contra eles, se a gente vai manter essa mesma política de instabilidade que existe no Tocantins. O Tocantins merece um governo sério, um governo ético, compromissado. Nós estamos aqui. É por isso que hoje eu me apresento junto com o nosso Paulo Mourão, junto com o presidente Lula, na chapa do time do Lula, para poder representar o povo tocantinense que está sendo tão sofrido e desvalorizado por... Candidato Freire. professora Germana, o setor que a gente olha é de uma tristeza, é tão aviltante, agride a nossa dignidade conviver com esse tipo e com essa proposta. O atual governante, a dizer, não foi eleito pelo voto do povo. Ele está lá porque o titular do qual ele era vice renunciou para não ser cassado pela Assembleia Legislativa. É preciso a gente lembrar disso. Procure, como disse a professora, limpos, dignos, prontos para honrar. Ok, agora a gente começa mais um ciclo e, nesse momento, o candidato de tema livre para... Nós temos aí uma situação que também nos preocupa muito, que é a situação do IGPREV. Dificuldade de, no curto prazo, não dar conta de pagar a aposentadoria e a pensão dos nossos... No seu governo. A senhora tem informações sobre como está? Tempo de 1 minuto e 30 para a candidata professora Germana. Pode responder, candidata. Bem, a gente sabe que, historicamente, estes governos que estão aí têm desviado recursos do IGPREV, recursos da Previdência do Servidor Público. É um verdadeiro absurdo e, mais uma vez, porque esse desvio de recurso, a gente sabe que é para benefício próprio.
né? Então, nós precisamos, de fato, mudar essa situação, valorizar os nossos servidores, ter uma política séria de previdência que garanta a aposentadoria para poder recuperar essa situação do nosso IGPREV, do nosso sistema de previdência, para que os nossos servidores do Estado a sua aposentadoria. Esse é o nosso compromisso. Não é possível que o povo que trabalha nesse Estado seja roubado. O dinheiro que eles investem tem sido com compromisso, com seriedade, com ética e com recuperar o nosso IGPREV. É isso, candidato. Tempo de 1 minuto, por favor, para o candidato Freire. Tempo na tela. Que o Paulo Mourão sabe fazer isso, e tem como fazer isso. Ele fez no Instituto de Previdência dos Servidores do Imposto Nacional. Assim como o Dimas também fez, recuperou o Instituto de Previdência de Araguaína. Mas a questão de IGPREV, o Fujão, que não veio aqui, tinha que estar para explicar para nós, e fiz questão, professor Germano, de trazer umas fichas com os dados oficiais, porque são números tão escabrosos, tão terríveis, que eu não pude... Atraso de mais de 140 milhões de reais que o governo desconta do salário do contra-chefe, do contra-cheque do servidor público e não passa para o IGPREV. Isso é apropriação indébita, isso é caso de polícia. E o servidor corre o risco de não ter. Ok, candidato. 1 minuto para a réplica do comentário, candidata. Nós, junto com Paulo Mourão, nós vamos recuperar o IGPREV. Paulo Mourão é um empresário sério, ético, ele é um grande gestor e foi um grande gestor de Porto Nacional. Junto com o nosso presidente Lula, também, nós vamos recuperar e valorizar. Eu quero retomar o período de ataque aos servidores públicos, de ataque aos professores. Esse período vai acabar. Lula, com Paulo Mourão e comigo aqui nesse governo, entra uma política de valorização do candidato à presidência do mesmo partido do Dimas, que ataca os servidores. Nós vamos valorizar do Tocantins. Quarto bloco, bloco de tema livre. Fizemos os 2 ciclos de perguntas, vocês podem se sentar. A gente encerra e vai para o intervalo. Mas antes disso, eu gostaria muito de agradecer o nosso intérprete de Libras, Jacob Augusto. Muito obrigada, Jacob, por ter vindo hoje aqui para poder trazer acessibilidade para todos que estão acompanhando o debate a vice-governador aqui da nossa. Mais uma vez todo mundo que está acompanhando a gente também pelas redes sociais, para que você não perca nenhum detalhe. Não está conseguindo assistir pela TV, pelo nosso canal aqui 9.1 da TV Norte do Tocantins, assiste a gente pelas redes sociais, Facebook. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Obrigada ao Grupo Norte mais uma vez. Obrigada à candidata. Está aqui o candidato a vice Freire Júnior, candidato a vice de Ronaldo Dimas, a candidata a vice professora Germana de Paulo Mourão. Quero mais uma vez lamentar muito a ausência de todos os outros candidatos a vice, por você, eleitor do Tocantins, por você que estava esperando ouvir as propostas dos candidatos a vice, tá? Todos vocês já me ouviram dizer, mas eu faço questão também de repetir que o Grupo Norte de em todas as praças, também lá no Amazonas, de onde eu vim, teve debate com o candidato a governador e teve também debate com os candidatos ao Senado. Por quê? Porque você que é eleitor precisa de informações, precisa estar abastecido do maior número possível de informações para escolher com clareza, com confiança, com firmeza quem vai administrar o Estado, quem vai fazer parte do poder legislativo, dos senadores da República, dos deputados federais e dos deputados estaduais. Por isso, nós do Grupo Norte
compromisso que temos com vocês, eleitores do Acre, de Roraima e também lá de Distrito Federal, porque lá em Brasília também fizemos todas as entrevistas com todos os candidatos. Muito obrigada pelo prestígio e por estar acompanhando o nosso debate aqui no Tocantins. O Grupo Norte se mantém firme nesse compromisso com as eleições, porque nós estamos trazendo para você inovação, compromisso nas eleições 2022. Debate Eleições 2022. Oferecimento: BR Informática. Há 12 anos o melhor preço e atendimento. Liscare, UTI móvel e home care. Cuidando de você. TED, renove seu estilo. Voltamos. A época de eleição é uma época para fazer os debates também com os governadores. Nossa advogada está aqui, vai ser emocionante, viu? Espero que todos estejam aqui amanhã. Quero agradecer de novo. Nós não podemos deixar de agradecer, nós precisamos ter uma gratidão aumentada pelos 2 candidatos a vice que estão hoje aqui nos nossos estúdios, discutindo proposta, discutindo ideias, que tiveram a gentileza de vir porque tem compromisso com o eleitor. Mais uma vez, o compromisso dos candidatos com o debate não é com a produção, com a equipe do Grupo Norte de comunicação, é com o eleitor, porque é para vocês que estão acompanhando esse debate, os eleitores, esse serviço. O nosso papel é abrir espaço para que possam se divergir, confrontar, sempre com educação, sempre com gentileza. Quero agradecer à candidata a vice, professora Germana, vice do Paulo Mourão, candidato a vice do Ronaldo Dimas. E mais uma vez quero aqui deixar claro, que você, tocantinense, os eleitos para governo do estado, infelizmente não seguiu até o fim do seu mandato e quem assumiu foi o vice. Por isso é tão importante a gente trazer à discussão os candidatos a vice. Estão ausentes hoje, abandonaram o debate, o candidato a vice Silvio de Souza, da Carol Chaves, a cadeira dele está aqui vazia. O candidato Laurez Moreira, do Vanderlei Barbosa, do Laurez Moreira, o candidato a vice, está vazia. E a cadeira da professora Líris, do PSD, candidata a vice de Irajá, está também vazia. Compromisso com o eleitor. Dos 5 candidatos que têm representatividade no Congresso, vou deixar para você que está aí do outro lado, não quiseram vir falar com os eleitores. Esse bloco é o bloco de considerações finais. Nós temos a... Quinto bloco, considerações finais. Neste bloco, candidato terá 1 minuto para fazer. Quem começa foi sorteada a... E a gente fez uma alteração em concordância tanto com os candidatos a vice quanto com a assessoria, a produção aqui do Grupo Norte de Comunicação, de aumentar 30 segundos no tempo. Regra desse quinto bloco. Então, cada um dos candidatos vai ter de acordo com o sorteio. Quem vai começar a falar nesse quinto bloco é a candidata a vice, professora Germana. Dirija-se ao púlpito, por favor, candidata. A senhora tem 1 minuto e 30 para fazer suas considerações finais. Tempo na tela. Muito bem. Em primeiro, eu quero agradecer imensamente ao SBT por nos dar essa oportunidade de dialogar com as pessoas, Márcia, Jacob, toda a equipe que está aqui, né, conosco. Agradecer a você, eleitor, que está nos assistindo. Quero pedir, mais uma vez, para que vocês pensem exatamente naquilo que vocês vão decidir. A decisão é de vocês. Aqui, Ana e Paulo Mourão, nós somos o time do Lula. A gente tem lado e o nosso lado é o lado do povo. Tem candidato que não assume o lado, fica em cima do muro. Nós temos lado, nosso lado é o time do Lula e nós precisamos, junto com Lula, eleger todo
esse time estaduais para que a gente possa fazer um Tocantins melhor. Os outros candidatos do presidente Bolsonaro. Nosso lado é o Tocantins livre da fome, da miséria, é o Tocantins de esperança, é o Tocantins da geração de emprego e renda, é o Tocantins que vai garantir a saúde, esperança para que as nossas crianças e jovens, nossas crianças tenham as mesmas oportunidades, as crianças pobres, das crianças ricas. Moron e professora Germana, 13. O tempo na tela, 1 minuto e 30 agora para o candidato Freire. Por gentileza, candidato, só pode vir ao público. Microfone conforme o seu... Tá ok? Consideração final não tem problema. Ok, 1 minuto e 30, o senhor pode falar. Eu quero iniciar minha fala agradecendo ao Sistema Norte, o Grupo Norte de Televisão, o SBT, por ter criado essa oportunidade para que nós, candidatos a vice-governador, pudéssemos aqui trocar ideias a respeito das nossas propostas. Pena que o Fujão não veio, mas ainda assim tivemos a oportunidade de mostrar as nossas propostas e as nossas ideias, dos nossos como vice e como as propostas do nosso candidato, Ronaldo Dimas, um experiente engenheiro, ex-prefeito, que tem compromisso com a transparência, com a honestidade e com a eficiência do serviço. Considerar que o debate foi do mais alto nível. Quero agradecer a querida Amida, que colaborou muito para que pudéssemos elevar o nosso debate, tratando das questões do nosso Estado, que é o que cada um de nós quer. Ronaldo Dimas, 22. Muito obrigada, candidato. Obrigada aos dois que vieram. Muito obrigado. Só pode sentar. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada à produção, né, que acompanhou aí o nosso debate. Eu que estive aqui. O nervosismo de todo mundo que está envolvido aqui nesse debate para poder trazer sempre a manifestação da mais alta democracia. Obrigada mais uma vez aos dois candidatos por prestigiarem, primeiro, os eleitores de vocês e por prestigiarem também o trabalho do Grupo Norte de Comunicação da TV Norte do Tocantins. Obrigada aos produtores, obrigada mais uma vez ao Jacob Augusto, que está aqui. Obrigada a todos que estão aqui fazendo a transmissão do debate aqui na TV Norte do Tocantins. Muito obrigada pelo convite, eu que vim lá do Amazonas para poder trazer aqui para mim é uma emoção enorme. Amanhã estarei aqui também, porque amanhã vai ter debate com os candidatos ao governo do estado e eu espero que os 5 estejam aqui presentes para que você, eleitor do Tocantins, possa ouvir ideias, propostas, ver as divergências, ouvir as divergências, mas ouvir também as ideias. Muito obrigada a todos que acompanharam o debate com os candidatos a vice-governador aqui na TV Norte do Tocantins. É inovação, é compromisso com a cidadania, é o Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Debate Eleições 2022. BR Informática. Há 12 anos o melhor preço e atendimento. Linscare, UTI móvel e home care. Cuidando de você 24 horas por dia. Taylor e Ted. Renove seu estilo. É que vai casar com a pilantra? Pode?